Olá, é com grande alegria e satisfação que estamos aqui nesta manhã para juntos adorarmos ao nome do nosso Deus. O desejo do nosso coração é que assim como estamos bem aqui, você também esteja bem aí na sua casa, aonde você está assistindo essa programação. Como foi bem dito aqui pela Lara, nós não temos tido a oportunidade de nos encontrarmos aqui, mas através deste canal Adventistas Brooklyn, nós podemos continuar adorando e louvando ao nome do nosso Deus. Que você compartilhe este link, que você compartilhe esta mensagem com outras pessoas, para que assim todos nós tenhamos juntos momentos agradáveis de adoração, em honra e glória ao nome do nosso Deus. Nesta manhã nós vamos tratar de um tema que eu julgo interessante e relevante. Um tema que nos nossos dias tem sido colocado muito em consideração por todas as pessoas. Nós vamos falar um pouco nesta manhã sobre esperança. Antes, porém, eu não posso me furtar de fazer uma menção especial. Neste final de semana, no dia de amanhã, no domingo, nós celebramos o Dia dos Pais. E eu quero deixar aqui, em nome de toda a pastoral da Igreja do Brooklyn, o nosso abraço especial a todos os pais que estão nos acompanhando neste momento e também aqueles que talvez não estejam acompanhando, mas que você, como filho, terá a oportunidade de estar junto amanhã. Dentro de alguns instantes, nós vamos orar ao Senhor. E nesta oração, pediremos em especial aos nossos pais. Fica aqui o nosso abraço, o nosso carinho e o nosso afeto por cada um de vocês. Voltando então, nós vamos falar nesta manhã sobre esperança. E eu quero compartilhar, e vai aparecer aí na sua tela, uma frase que eu acho bastante interessante. E essa frase diz: jamais prive uma pessoa de esperança. Pode ser que ela só tenha isso. Você percebe? Essa frase diz que nenhuma pessoa pode ser privada de esperança. Porque embora essa pessoa possa perder uma série de coisas, talvez lhe reste esta fagulha, esta chama de esperança, e isto é suficiente para que ela possa reiniciar a sua vida, possa ter um recomeço. Esses dias, há 1 mês, 2 meses atrás, mais precisamente no mês de junho, em um determinado domingo eu estava em casa e ali estava assistindo com o meu filho, com o André. Eu estava assistindo ali o Esporte Espetacular. Em determinado momento foi veiculada ali uma matéria de um famoso jogador de vôlei, o Naubert. E ali nessa matéria ela trazia o relato de que no ano de 2004, antes das Olimpíadas de 2004, o Naubert sofreu uma contusão no seu ombro esquerdo. Ele era o capitão da seleção naquela ocasião. E ele ficou extremamente preocupado com aquilo, com a possibilidade de perder um dos maiores momentos do esporte, que é participar de uma Olimpíada. Mas o que mais me chamou a atenção, no momento em que eu assisti àquela matéria, foi que o Naubert disse em determinado momento: olha, eu tinha fé na minha vida, eu tinha fé de que eu poderia participar naquele evento, mas me faltava a esperança. E o Naubert relata que ele recebe uma ligação do Bernardinho, que era o técnico da seleção. E ele diz: naquele momento ele me concedeu a esperança. Eu e você temos vivido em um mundo que não é de hoje, que tem uma série de problemas. Um mundo que vive conturbado e que passa por uma série de dificuldades. E eu quero compartilhar com você aqui algumas imagens, e vai aparecer aí na tela para você uma série dessas imagens. Você vê aí o garotinho Aylan Kurd, muito provavelmente você se lembra dessa cena. Uma outra delas também, o desastre em Mariana que aconteceu aqui no nosso país. Você se recorda dessa cena? Você também se recorda de Oran Daknish, esse garotinho de 5 anos, essa imagem, ela correu e girou todo o mundo. Mas outras coisas também têm acontecido. Você se lembra desse time de futebol? Eles viajaram para uma viagem a trabalho, exercendo a sua profissão, e infelizmente foram acometidos por um acidente. Mas existe uma outra situação, como essa que aparece agora. Pessoas festejando em Las Vegas, e um homem, quando de repente do seu quarto, tendo uma pistola em suas mãos, ele começa a atirar e desferir tiros naquelas pessoas sem as conhecerem. Mas outras coisas têm acontecido no mundo. Veja essa imagem, parece imagem de filme, não parece? Mas essa imagem eu extraí do site da ONU, de um grande incêndio que ocorreu em 2017 em Portugal.
Como é que eu e você podemos conciliar esperança quando nós nos deparamos com situações e cenas como essa, como o que aconteceu em Brumadinho aqui no nosso país? Como é que eu e você podemos falar de esperança quando nós nos deparamos com pessoas perdendo a sua vida, como o que aconteceu naquele colégio em Suzano? Quando 2 jovens, 2 adolescentes, entram em uma escola e ceifam e tiram a vida de várias pessoas, tendo dentre estes um dos mortos, um garoto adventista, que dedicava a sua vida a fazer o bem para as pessoas. Como é que eu e você podemos conciliar esperança quando nós nos deparamos com um quadro como esse, com estatísticas da Covid, algo que tem assolado o nosso mundo no ano de 2020? E quando nós nos deparamos com todas essas cenas, se não bastasse, nessa semana, nós nos deparamos com essa grande explosão que ocorreu ali em Beirute. E algumas pessoas dizem para mim: pastor, como é então que você fala de esperança, como é que você fala de um Deus, quando nós nos deparamos com essas situações? Como conciliar essas coisas? E eis então que surge na mente de muitas pessoas, e também talvez na minha e na sua, a pergunta: ainda existe esperança? Essa é a pergunta que tem permeado a mente das pessoas e pode voltar agora aqui para mim. E talvez esta pergunta tenha voltado também e tenha permeado a sua mente. Mesmo você conhecendo a Deus e você conhecendo a palavra de Deus, a sociedade hoje tem questionado: será que o mundo em que nós vivemos, ele ainda realmente tem esperança? Será que nós podemos ter expectativas de um futuro e de um amanhã melhor? Eu não tenho a pretensão de responder isso para você, mas eu creio e confio em um Deus, e eu sei que muitos dos que estão aqui assistindo, eles também creem e confiam nesse Deus. E é fiado neste Deus, na palavra dele, que nesta manhã nós temos por objetivo encontrar respostas na palavra de Deus, para que eu e você saibamos se realmente temos esperança, onde a nossa esperança ela está balizada, se existe uma verdadeira esperança, e além de tudo isso, se eu e você conhecemos esta esperança, qual é a maneira correta de apresentar essa esperança? Mas nós não podemos concluir este estudo sem, em um terceiro momento, falar sobre qual é a maneira de viver esta esperança e aguardar o cumprimento dessa esperança. Nós vamos ver isso, como eu disse para você, através do texto sagrado, na palavra de Deus. E eu gostaria que você acompanhasse, abrisse a sua Bíblia aí, seja no dispositivo que você tiver na sua casa, aonde você estiver neste momento, que você acompanhasse a leitura do livro de Lamentações, capítulo 3, o verso de número 21. Lamentações, capítulo 3, o versículo de número 21. Antes, porém, de fazermos a leitura, como eu disse há alguns instantes, nós vamos orar ao Senhor. Que você aí possa fechar os seus olhos, se você assim quiser, e vamos falar com o nosso Deus. Bom Deus e Pai, estamos com a Bíblia Sagrada aberta diante de nós. E neste momento suplicamos a Ti que, pelo poder do Teu Santo e Bom Espírito, o Senhor abra as nossas mentes, o Senhor abra o nosso coração, para que então possamos compreender o que o texto sagrado tem a nos dizer. Bom Deus e Pai, temos vivido em um mundo sem esperança, mas cremos que através da leitura da Tua palavra, a exposição dela, podemos encontrar a real e a verdadeira esperança. Fala ao nosso coração através do texto sagrado. É o que pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Pois bem, Lamentações capítulo 3, verso 21. O texto diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Se você acompanhar essa leitura, quem sabe em uma outra tradução, como a tradução à Bíblia Viva, você vai perceber que o texto diz: quero trazer à lembrança, quero trazer à minha mente o que pode me dar esperança na vida. Como eu disse para você e como nós vimos, uma série de acontecimentos tem ocorrido em nosso mundo e isso tem tirado a esperança das pessoas. Muitas pessoas que têm ali, quem sabe, os seus negócios, perderam os seus negócios, perderam entes queridos e as pessoas começam a olhar para a vida e dizer: mas o que está acontecendo? Eu perdi tudo o que eu tinha e agora o que eu vou fazer? Qual a expectativa de amanhã? Qual a esperança que eu posso ter? Quando nós lemos esse texto, o profeta Jeremias foi um homem levantado por Deus, dentre tantos, para levar mensagens ao seu povo. E nessa ocasião, por mais de 100 anos antes, o profeta Miqueias havia profetizado que Jerusalém seria destruída. O profeta Jeremias, ele traz então uma mensagem de advertência ao povo de Judá,
levando uma mensagem para que o povo se arrependesse dos seus erros e se voltasse para Deus, porque senão eles teriam que arcar com as consequências e também com o cativeiro. Mas, queridos, o povo não atendeu aos reclamos de Deus, como tem acontecido muitas vezes nos dias em que nós estamos vivendo. Então, o profeta Jeremias, o que ele faz? Ele então ali fica extremamente triste, porque ele via que o povo não respondia a Deus. E quando nós lemos o livro de Lamentações, nós chegamos ao clímax dessa tristeza de Jeremias, porque o povo não ouvia e não atendia aos reclamos de Deus. Ora, eu creio que você também talvez tenha no seu coração o mesmo sentimento, quando você percebe que pessoas não atendem aos reclamos de Deus. Mas embora o livro de Lamentações apresente este cenário, um livro de lamento porque as pessoas não se voltavam para Deus, nós vemos em todo o livro um fio de esperança. Esperança esta que é apresentada por Jeremias quando ele diz: Senhor, eu quero trazer à memória, eu quero trazer à minha mente aquilo que pode me dar esperança. Senhor, me faz relembrar dos teus grandes feitos, para que eu volte a ter esperança novamente. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você. O que é, ou quem é, que tem sido a base de sua esperança? Para Jeremias, a base de sua esperança era Deus. E é por isso que em um momento de tristeza, de dor e de dificuldade, ele diz ao Senhor: Senhor, traz de volta à minha memória aquilo que pode me dar esperança. Me faz lembrar de tudo aquilo que o Senhor fez por mim. Agora, se eu e você temos colocado as nossas esperanças neste mundo, eu sou sincero em te dizer e lamento em te dizer isso, nós estamos fadados ao fracasso. Eu me lembro então aqui da eleição do presidente Barack Obama. Ele participou então ali de todo o processo eleitoral ali no ano de 2008. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu comecei a acompanhar ali a história dele, eu ficava ali atento, porque ele é considerado um dos maiores oradores modernos, e um homem de uma oratória impecável ali, de uma capacidade de persuasão incrível. E eu me lembro como se fosse hoje, em uma matéria veiculada na Globo News, em que as pessoas diziam: Barack Obama, o presidente da esperança. Logo após a assunção da sua função como presidente dos Estados Unidos da América, no ano de 2009, logo depois, ele tem que lidar com grandes problemas financeiros por conta do colapso imobiliário que os Estados Unidos enfrentou. E eles chamavam isso de grande recessão, sendo considerado o pior momento que acontecia não só nos Estados Unidos, mas na economia mundial, depois da Grande Depressão de 1930. E as pessoas, então, que ora chamavam aquele homem como sendo o presidente da esperança, eles começam a questionar e começam a duvidar daquele homem. Você percebe aqui o perigo em que eu e você incorremos quando nós nos balizamos e colocamos a nossa esperança em homens, quando nós não colocamos a nossa esperança em Deus. Quando Jeremias diz: Senhor, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, Jeremias está dizendo: Senhor, eu quero me lembrar das suas realizações. A fonte de esperança de Jeremias era Deus. Quem é a fonte da minha e da sua esperança? Onde eu e você temos colocado a nossa esperança? Vamos a um segundo texto. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler os versos 15 e 16. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 15 e 16. Perdão, capítulo 3, versículos 15 e 16. O texto diz: Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor, e com boa consciência, de modo que naquilo em que falaram contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Quando Pedro escreve essa carta, ele escreve essa carta para um grupo de cristãos que eles estavam sofrendo maiormente, primariamente, não pelas agruras que o mundo passava, por conta de problemas como as imagens que eu e você vimos, por catástrofes naturais ou pela maldade humana. Mas eles sofriam sim pela maldade humana da perseguição que eles eram acometidos porque eles eram cristãos.
E então Pedro escreve essa carta procurando consolar e levar uma mensagem de esperança para essas pessoas. Mas eu gostaria que você refletisse um pouquinho comigo em quem é que escreve essa carta. Pedro está aconselhando os cristãos a maneira como é que eles devem apresentar e responder qual é a esperança que eles tinham. Mas você se lembra de quem é esse personagem? Ele é Pedro, o mesmo discípulo que no momento da crucifixão e da morte de Cristo, do julgamento de Cristo, ele nega a Cristo por 3 vezes. Portanto, queridos, quando eu leio estes 2 versículos, os versos 15 e 16, da primeira carta de Pedro, no capítulo 3, eu encontro aqui uma correlação com os 4 pilares do saber, que é o conhecer, o fazer, o conviver e o ser. Pedro vivenciou isso na sua vida. E em um momento ele negou a Cristo, mas depois de conviver e se humilhar, pedir perdão para Deus e permitir-se ser transformado por Cristo, este homem agora, já em ditosa idade, ele tem condições de aconselhar os cristãos a maneira como é que eles devem apresentar a mensagem de Deus. E façamos algumas considerações do versículo 15. Ele começa dizendo: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Ele está dizendo mais ou menos o seguinte: faça de Deus o primeiro de sua vida. Não o segundo, não o terceiro, mas Deus tem que ser o primeiro. Muitas e muitas pessoas nos nossos dias, e você conversa com elas, elas dizem: olha, Cristo é o meu Salvador. E sim, é fato, nós vamos ler um texto daqui a pouco que fala disso. Ele morreu por toda a humanidade e estende a salvação a todos nós. Mas a grande questão que nós precisamos entender é que Cristo, é que Deus, Ele não quer ser somente o nosso Salvador, mas há necessidade que Ele seja também o Senhor de nossas vidas. E pastor, o que é então ser o Senhor de nossas vidas? Eu e você precisamos permitir que Ele passe a dirigir e nortear o nosso viver. É Ele quem dirige a nossa vida. Muitas pessoas dizem: olha, eu sirvo a Cristo, mas você não vê mudança de vida. Por quê? Porque muitas vezes eu e você não permitimos que Cristo nos lapide. E Pedro está dizendo: tenha Cristo como primeiro de sua vida. E ele diz: a partir do momento em que você se relaciona com Deus, que você o aceita como Salvador e Senhor da sua vida, esteja pronto e preparado, porque chegará momentos na sua vida em que as pessoas vão chegar para você e perguntar: mas como é que você encara o mundo do jeito que você encara? Como é que você enfrenta as dificuldades e as lutas do mundo como você enfrenta? Você perdeu um ente querido nesta semana. E não é que você seja indiferente à dor, ao sofrimento, mas como é que você se porta desta maneira? Pedro está dizendo: esteja pronto, porque as pessoas vão pedir para você a razão da sua esperança. Quem é a nossa esperança? Se você ler a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 1, Paulo diz claramente: Cristo Jesus, a nossa esperança. Querido, para os cristãos, a única esperança verdadeira é o Senhor Jesus Cristo. Não existe outra esperança. Se eu e você temos colocado a nossa esperança em um partido político, em um presidente, em A, B, C ou D, eu e você estamos errados. A Bíblia Sagrada apresenta para mim e para você a razão da nossa esperança e apresenta a Cristo como sendo a nossa esperança. Você vê aqui que Pedro diz: esteja pronto, porque as pessoas vão perguntar para você: fale um pouco para mim desse Jesus que você conhece. Fale um pouco para mim desta fé que você professa e do que essa Bíblia tem a apresentar para mim. E Pedro diz: esteja pronto para responder isso para as pessoas. Esteja pronto para apresentar a razão da sua fé. Esteja pronto para explicar. Esteja pronto para apresentar a Cristo, aquele que é a âncora e a única esperança. Versículo 16, final do versículo 15, melhor dizendo, ele diz: quando você apresenta a Cristo, quando você apresenta e defende a sua fé, quando você explica isso para as pessoas, naturalmente você vai falar que a sua esperança ela não se restringe a este mundo, ela não se limita a este mundo, mas que existe uma perspectiva futura. E essa perspectiva está centrada na segunda vinda de Jesus Cristo. No versículo 16, Pedro diz: fazendo todavia com mansidão e temor. Ele diz: quando você for apresentar o evangelho e responder para as pessoas, qual é a sua esperança? Quando você for falar de Cristo para as pessoas, ele diz que você deve fazer isso com mansidão,
com temor. Você se lembra do que Salomão diz? A palavra dura, ela suscita a ira, mas a palavra branda, ela desvia o furor. Como é que eu e você temos nos relacionados e falado com as pessoas? Eu gosto muito quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz que da nossa boca não deve sair nenhuma palavra torpe, baixa, mas ele diz que eu e você devemos falar somente aquilo que abençoa as pessoas. Mas o que eu mais gosto neste versículo, e que muitas vezes nós ignoramos, é que Paulo diz que você fale conforme a necessidade. Isto implica dizer e entender que, em muitos momentos, eu e você talvez tenhamos razão, mas talvez aquele não seja o momento necessário de falarmos. E Pedro está dizendo, quando você for ensinar, faça com mansidão. O temor aqui não é medo, mas é no sentido de respeito e reverência para com a outra pessoa. Faça isso com boa consciência. O que o mundo espera dos cristãos é que nós sejamos coerentes, que aquilo que nós pregamos e falamos, nós vivamos. E ele diz, faça isso de boa consciência, de modo que quando as pessoas ouvirem você, eles vejam coerência entre o que você fala e o que você vive. E ele termina dizendo, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Ele diz, muitos daqueles que zombam da sua crença, da esperança que você tem em Cristo Jesus, da esperança que você tem no retorno dele a este mundo, muitas pessoas zombam de você. Eu me lembro que quando eu era pequeno com o meu irmão, ali em Santo André, no Parque das Nações, em algumas ocasiões íamos para a igreja, apenas eu e o meu irmão, e nós íamos caminhando. E alguns dos nossos amigos nos viam com a Bíblia na mão, amigos que jogavam bola conosco, e eles começavam ali a gritar, glória a Deus, aquelas coisas que você sabe, tirando sarro de nós. Mas aqui está dizendo que se porventura isso acontecer, ou coisas piores do que essa, que é o que acontecia com os cristãos nos dias de Pedro, se coisas piores que essas acontecerem, Pedro está dizendo, não se importe, viva de um modo coerente, apresente essa mensagem com mansidão, e o Espírito Santo de Deus trabalhará na mente dessas pessoas que até mesmo possam te acusar, e em determinados momentos, muitos desses poderão se converter por conta do seu comportamento. Agora eu gostaria de ir com você a um segundo texto, a um terceiro texto, melhor dizendo, e nós vamos então aqui para o encerramento, carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11 em diante. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, o verso 11 em diante. E aqui nós encontramos informações interessantíssimas e que são complementares, que estão correlacionadas à questão da nossa esperança. E agora aqui nos mostra como é que eu e você devemos viver, aguardando o cumprimento dessa esperança. A nossa esperança, como nós vimos, é Cristo Jesus. A partir do momento em que o aceitamos como Salvador e Senhor de nossas vidas, existe a necessidade de que eu e você passemos a apresentar essa esperança para outras pessoas, mas isso não está limitado a conhecer e apresentar para as pessoas. Eu e você também precisamos viver confiados nessa esperança até que ela se cumpra na minha e na sua vida. Passemos então à leitura, Tito capítulo 2, verso 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. E atente o versículo 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Que mensagem poderosa essa de Paulo. No versículo 11 ele fala justamente o que nós dissemos no começo da mensagem, de que Deus ele é o Salvador de todos os homens e que essa graça se manifestou salvando e trazendo a possibilidade de salvação para todos. João 3,16 diz que Deus morreu por toda a humanidade e todo aquele que crê, aceita o sacrifício de Cristo, este será salvo por ele. E Paulo aqui ele reforça essa mensagem e diz, a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens.
Mas eu gostaria, claro, aqui, não podemos ser exaustivos nisso, de ampliar um pouquinho o conceito de graça para você. A graça aqui, ela se refere a um favor imerecido de Deus por nós. Ou seja, Paulo mesmo diz, o salário do pecado é a morte. Você pecou, você merece morrer, mas aí entra a graça de Deus. Um atributo que somente nós pecadores conhecemos, porque, ora, se não existisse o pecado, não haveria necessidade da graça. E quando a graça de Deus se manifesta, ela é estendida a toda a humanidade. Mas existem aqueles que aceitam e aqueles que rejeitam. E talvez você converse com alguns cristãos, irmãos nossos, e ele diga, olha, eu vivo debaixo da graça de Cristo, eu vivo na dispensação da graça, eu vivo na época, na era da graça. Mas atente comigo o que diz o versículo 12, ele amplia o entendimento e o que é graça na nossa vida. No versículo 12 ele diz, no versículo 11 ele começa, porquanto a graça de Deus se manifestou, e continuando a falar da graça, no versículo 12 ele diz, educando-nos, para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. A graça de Deus não é somente o favor imerecido, mas ela é o poder energizante de Deus, que através do Espírito Santo Deus quer operar na minha e na sua vida. Porque, queridos, de nada vale eu e você dizermos que Cristo é o nosso Salvador, mas se eu e você não temos a nossa vida transformada por Ele. E o texto diz aqui exatamente isso no versículo 12, que a graça de Cristo, ela nos educa, ela nos transforma. Se eu outrora bebia algo que fazia mal para a minha saúde, quando a graça de Cristo passa a operar no meu viver, eu já não bebo mais. Se eu frequentava alguns lugares que não são recomendados por Deus, quando essa graça eu aceito, ela me transforma, eu não frequento mais. E ela diz que essa graça tem justamente esta função também, de nos educar, para que eu e você vivamos no presente século, neste mundo, de maneira sensata, justa e piedosa. A graça não é somente salvadora, ela não tem somente uma finalidade educadora, mas a graça de Cristo, ela faz com que eu e você também tenhamos um sentimento de esperança em nosso coração. Veja o que diz o versículo 13, releiamos aqui, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Perceba aqui que Paulo ele faz a questão de colocar aqui no texto que nós estamos aguardando a bendita esperança. E que bendita esperança é essa? Romanos 5,2 fala a respeito disso. A bendita esperança é o segundo retorno de Cristo Jesus. Jesus, enquanto esteve dialogando com os discípulos em São João 14, ele disse, olha, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, mas creia também em mim. Na casa de meu pai Anderson há muitas moradas. E se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, porque eu vou preparar um lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, e quando tudo estiver pronto, eu virei novamente, e vos receberei para mim mesmo. Essa é a grande esperança que eu e você devemos ter. Isso significa, pastor, que eu devo deixar então a minha vida aqui de lado, se por conta da pandemia os meus negócios fracassaram ou estão em dificuldade, eu não devo lutar por isso? Não, não é isso. Eu e você devemos viver aqui buscando fazer as nossas coisas, nos dedicando, estudando, procurando fazer sempre o melhor. Mas Pedro diz que nós somos peregrinos e forasteiros neste mundo. Paulo, quando escreve aos Hebreus, diz que a nossa pátria ela não está aqui, a nossa pátria está nos céus, em uma cidade que foi feita pelo próprio Deus. Ali é a nossa morada, estamos aqui de passagem. Portanto, é preciso que eu e você coloquemos a nossa esperança nisso. É por isso que Paulo diz, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do Senhor. Por que manifestação da glória? O nosso Deus, Jesus Cristo, Ele veio a este mundo e se manifestou por uma primeira vez, como diz o profeta Isaías, como sendo um homem de dores. Isaías capítulo 53. A prova de que Ele foi um grande homem de dores está descrita ali. Mas quando você lê o capítulo 52, versículo 14, retrata ali um momento de grande sofrimento de Cristo, que Ele foi tão esbofeteado, apanhou tanto, que sequer reconheciam o seu semblante. Num primeiro momento, o Antigo Testamento apontava para a vinda do Messias. O Novo Testamento nos mostra a concretização disso e a vinda do Filho de Deus, vivendo neste mundo como um homem de dores, para morrer na cruz do Calvário, vertendo sangue para oferecer a oportunidade de salvação, para mim e para você.
Mas é interessante que o texto nos diz no versículo 13, que nós estamos aguardando agora a bendita esperança, mas agora não é a manifestação de um homem sofredor, mas é a manifestação da glória. Por que isso? Porque a Bíblia nos diz que Cristo voltará com grande poder e glória, todo olho o verá. Não será um aparecimento individual, mas será um aparecimento para todo mundo, todos vão ouvir. E Paulo está dizendo: aguarde e tenha como primeiro lugar na sua mente e no seu planejamento a manifestação na glória do nosso grande Deus e Salvador. Por que Ele vem? Porque Ele fez parte da sua obra de salvação em prol de mim e de você. Cristo veio a este mundo, morreu em meu e em seu lugar na cruz do Calvário. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. Tempos depois Ele ascende e sobe aos céus. E hoje Ele está executando um trabalho de intercessão em prol de mim e de você. Ele está executando o ministério sacerdotal que fora tão bem apresentado por nós ali no Antigo Testamento. Cristo está executando isso por mim e por você. E nos versículos 14, aqui, no versículo 14 de Tito diz que Ele morreu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade, a fim de pagar o preço do resgate, para que eu e você, para que nós tenhamos a oportunidade de salvação. A grande pergunta que eu me faço, e eu repito ela para você, é se eu e você, se nós estamos dispostos a fazer de Cristo Jesus a nossa única e verdadeira esperança. Eu quero partilhar com você um texto que está no livro no livro Eventos Finais. E esse texto diz o seguinte: Jesus tem exposto o céu e apresenta a sua glória ao olhar, para que a ansiedade não seja omitida das nossas cogitações. Tendo em vista as realidades eternas, cultivaremos habitualmente pensamentos da presença de Deus. Isto será um escudo contra a incursão do inimigo, dará força e certeza e elevará a alma acima do temor. Respirando a atmosfera celeste, não absorveremos o ar viciado deste mundo. Jesus vem apresentar as vantagens e a bela imagem celestial, para que as atrações do céu se tornem familiares aos pensamentos. E o salão da memória seja guarnecido de quadros de beleza eterna. Você percebe no que é dito aqui? Deus está a todo instante, a todo momento, colocando diante de mim e de você as imagens daquilo que vale, daquilo que é eterno. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz: olha, não atente, não fixe o seu olhar naquilo que você pode ver, naquilo que você pode tocar. Sabe por quê, Anderson? Isso é temporal, isso é efêmero, isso é passageiro. Anderson, por favor, atente e fixe o seu olhar naquilo que você não pode ver, naquilo que você não pode tocar. Anderson, tire os seus olhos do mundo e volte os seus olhos para Deus, porque Ele é o autor e consumador da fé. Ele é a esperança, Ele é a resposta, Ele é a solução para a sua vida. Eu não sei que tipo de luta, de problema, de dor, de dificuldade você enfrenta. Eu não tenho dinheiro para te oferecer, eu não sou um médico, não posso te oferecer a cura, não posso te oferecer o sono. Mas o que eu posso fazer nesta manhã é compartilhar com você um pouco daquilo que eu conheço, do Deus a quem eu sirvo, do Deus que tem cuidado de mim e da minha família, e que eu sei que tem cuidado de você também, mas que talvez você não tenha voltado os olhos para Ele. Deus está dizendo para você: filho, faça de mim o primeiro de sua vida, faça de mim a sua esperança. Mas pastor, eu ouço essa história do retorno de Jesus, olha, já faz um tempo. Eu conheci uma pessoa, ele era da minha idade. A avó dele já pregava a respeito disso. Os avós dele morreram e faleceram. E essa promessa, essa bendita esperança que eles pregavam e que você também prega, não se concretizou, Jesus não voltou. Eu me recordo de um trecho de um hino dos Arautos do Rei que diz: mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. De que vale eu e você acreditarmos nos relatos que existem na vida, no mundo,
apresentando perspectivas de esperança neste mundo para mim e para você. Quando eu e você, basta que nós olhemos para a história e todas as grandes benfeitorias que ocorreram ao longo da história, seja na área industrial, tecnológica, no campo da saúde, todas elas em um momento ou outro têm sido usadas para a forma de destruição da humanidade. Entra governo e sai governo e tudo piora. Eu não quero ser um portador de mensagem do caos, eu também não prego quanto pior melhor, não é isso. Mas a profecia bíblica diz para mim e para você que este mundo caminha para o seu final, ele vai de mal a pior. E Lucas capítulo 21 diz que quando todas as coisas estiverem piorando, olhai para o céu, a vossa redenção se aproxima. Jesus Cristo está voltando, e a pergunta que eu faço para você novamente é: quem tem sido a sua esperança? Quem ocupa o primeiro lugar de sua vida? Um último texto, você vai ver aí na tela, Eventos Finais, página 295. Este texto retrata como é que nós devemos viver antes que Cristo volte. Eu te disse, conhecemos a esperança, aprendemos sobre esta esperança, apresentamos esta esperança para as pessoas, mas é necessário que nós vivamos esta esperança. O texto diz: se quereis ser santos no céu, precisai primeiro ser santos na terra. E isso, queridos, não envolve impecabilidade, não é isso. Mas é viver como Cristo viveu, amando a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. E o texto continua: os traços de caráter que acalentais na vida não serão modificados pela morte ou pela ressurreição. Saireis da sepultura com a mesma disposição que manifestastes em vosso lar e na sociedade. Jesus não altera o caráter em sua vinda. A obra de transformação tem que ser efetuada agora, tem que ser hoje. Nossa vida diária está determinando o nosso destino. Precisamos arrepender-nos dos defeitos de caráter, vencê-los pela graça de Cristo e formar um caráter simétrico neste período de prova, a fim de que sejamos habilitados para as mansões lá do alto. E pode voltar aqui para mim. Você percebe o que o texto diz? Ele diz que a transformação do meu e do seu caráter, ela tem que ocorrer hoje. Mas eu e você não conseguimos fazer isso por nossas próprias forças. Eu não consigo vencer os meus pecados, os meus maus hábitos por minhas próprias forças. Você também não consegue. Porque embora eu seja negro e talvez você seja branco, eu tenha 1,74, você 1,80, 1,90. Eu e você somos seres humanos e fomos acometidos, infectados pelo mesmo mal que se chama pecado. E querido, a solução, a transformação não está em nós, em nossa força, como é apregoado por muitas pessoas da área de desenvolvimento humano. Mas o poder verdadeiro de transformação vem de Cristo Jesus. Paulo diz que é Deus quem opera em nós o querer e o efetuar. Jesus Cristo tem sido a sua esperança, o primeiro de sua vida? Ah, pastor, Ele tem sido nominalmente, mas no meu viver, somente eu sei que eu não tenho feito de Deus o primeiro da minha vida. Não se preocupe com isso. A graça salvadora está à minha e à sua disposição ainda. E lembre-se, quando eu e você aceitamos esta graça, o recebemos como Salvador de nossa vida, permitimos que Ele seja o nosso Senhor, aquele que norteia e dirige o nosso caminhar. Quando nós nos entregamos totalmente a Ele, como Pedro que o negou fez, e tempos depois estava ensinando as pessoas como apresentar a verdade e explicar a esperança que eles tinham, Ele começa a nos transformar, Ele começa a nos mudar. O texto diz: se quereis ser santos e desfrutar do céu, da eternidade com Deus, você precisa ser santo aqui, hoje. Você precisa se entregar para Ele hoje. Pastor, eu até sei que Deus precisa ser a minha esperança, mas sabe, eu acho que não tem mais solução para a minha vida. Eu não posso voltar atrás em tudo aquilo de errado que eu fiz. Pastor, a dor da perda de alguém está me afligindo, Eu estou sofrendo demais, o que é que eu faço?
aceite a Cristo como seu Salvador e Senhor. Faça dele a sua esperança e creia. Ele disse que viria pela primeira vez. Ele veio. Isso dá condições e garantia para mim e para você de que ele virá por uma segunda vez, de acordo com o que é dito aqui, a bendita esperança de Tito capítulo 2, versículo 13. Ele vem para me buscar e para te buscar. Acredite nisso. Se você não quer acreditar no que eu estou te dizendo, olhe para o que está acontecendo no mundo, olhe para a natureza. Os elementos estão gritando que Cristo está voltando. Ou você crê verdadeiramente que uma nova ordem mundial vai surgir, e este mundo vai virar um mar de rosas. Esta é a esperança que é apresentada pelo mundo. E eu te digo, uma falsa esperança. A verdadeira esperança está em Cristo Jesus. Ele é para toda culpa e dor a cura. E para você que quer viver, Ele é o pão, Ele é o perdão. Para qualquer sofrer que eu e você carreguemos em nosso viver, Jesus Cristo traz a paz. Aceite-o e faça dele o primeiro de sua vida. Fundamente a sua esperança nele. Que Deus te abençoe. Hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais vosso coração. Essas são palavras do Espírito de Deus, que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será a sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da
para quem quer viver. Ele é o pão da vida para quem quer viver. Ele é o pão. Jesus Cristo, Ele quer ser o pão da vida para mim e para você. Eu creio que esteja aparecendo aí na tela para você um número de telefone, ou vai aparecer dentro de alguns instantes. Se você quer aceitar a Jesus Cristo e quer fazer dele a sua esperança, o pão da vida, mande uma mensagem para nós dizendo: olha, eu aceito ter Jesus como o primeiro da minha vida. Eu quero viver esta esperança, não só viver esta esperança neste mundo, mas eu quero aguardar a consumação desta esperança, que é a volta dele aqui. Lembre-se, Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida em abundância não se restringe a viver neste mundo, mas ela será concretizada no breve retorno de Cristo a este mundo. Você está vendo aí, DDD 11 94914 7174. Ontem no final da tarde eu conversei com a Michele na entrada do sábado. A Michele deve estar nos acompanhando aqui, e na semana passada ela se batizou ali na inauguração da igreja Portal da Ípica. E ontem ela me disse, sabe o que? Ela disse: pastor, hoje, diferente das outras vezes, eu fiquei aguardando o sábado, a entrada do sábado, como se eu fosse me encontrar com alguém ansiosamente. Eu disse para ela: Michele, não foi como se fosse, você foi se encontrar sim com Jesus Cristo. E ela me respondeu e disse: sabe, pastor, é verdade, mas por um momento eu pensei, eu me encontro com Ele todos os dias, mas o encontro no dia de sábado foi especial, porque Deus deixou para mim e para você um templo no tempo, para que nós nos encontremos com Ele. Deus precisa ser a sua esperança hoje, agora, nesse momento. Não retarde isso. Ele quer ser a solução. Vamos orar. Bom Deus e Pai, eterno Deus, nós te louvamos e te agradecemos porque tu nos ama de maneira indescritível, de uma forma fenomenal que a nossa mente humana e racional não consegue compreender. Porque, bom Deus e Pai, quem seria capaz de entregar o seu único filho para morrer por pessoas que virariam as costas para ti, que te bateriam, que te rejeitariam? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta graça salvadora, muito obrigado por este amor. Obrigado por vir nos buscar, por nos oferecer a oportunidade de salvação. Nós clamamos a Ti nesta manhã, nesta oração, para que o Senhor seja o primeiro no nosso viver, para que o Senhor seja a nossa verdadeira esperança. Bom Deus, se temos colocado a nossa esperança nas coisas deste mundo, só nos resta pedir perdão ao Senhor neste momento e clamar a Ti, que pelo poder e a atuação do Teu Santo Espírito, nós possamos fazer do Senhor a nossa única e maior esperança, e não só viver em esperança aqui, mas crer e pregar que em breve esta esperança será consumada no retorno e regresso de Cristo a este mundo para buscar os seus. Abençoe a cada um que está ouvindo ou ouvirá esta mensagem, que decisões sejam tomadas e que pessoas façam de Ti a sua única e maior esperança. É o que pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador.